Queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Estamos reunidos hoje à noite com o firme propósito de adorarmos a Deus. O tema desta noite é Noite da Vitória. E é importante que você que está aqui nunca viva a derrota. Mas sempre que a derrota quiser se instalar na sua vida, lembre-se que aquele que venceu está com você. E aquele que venceu se chama Jesus Cristo de Nazaré. Em Jerusalém há um túmulo vazio. E este túmulo vazio diz que ele venceu a morte. A Bíblia diz que ele venceu principados e potestades. A Bíblia diz que ele não apenas morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Não apenas ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Ele não apenas subiu aos céus, ele assentou-se à direita de Deus Pai, de onde há de vir outra vez, para nos buscar, para que onde Ele está, também nós estejamos com Ele. Então, nós podemos dizer, nós servimos a um vencedor. Nasceu sem pecado, cresceu sem pecado, morreu acusado injustamente, morreu porque entregou sua vida por nós, foi sepultado, o túmulo não o prendeu, ele ressuscitou e muitos o viram ressuscitado. Ele subiu aos céus, não apenas subiu, assentou-se à direita de Deus Pai, de lá intercede por nós e virá um dia nos buscar. Olha que coisa linda, o Evangelho de Jesus é maravilhoso porque nos dá garantia e dá certeza de que Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Diz Mateus capítulo de número 22, versículo de número 28. Ide por todo o mundo ensinando todos, porque eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Está lá no finalzinho do Evangelho de Mateus, o próprio Jesus dizendo que Ele estaria conosco. Ele está conosco, Ele está com você. Eu gostaria de saber quem está conosco hoje pela primeira vez. Faz o sinal com a mão direita, primeira vez na noite da vitória. Eu vou pedir uma coisa, não se constranja, apenas fique de pé para facilitar. Eu vejo vocês muito bem, apenas fique de pé para a igreja visualizar vocês e dar uma salva de palmas. Sejam muito bem-vindos, sejam bem-vindos, seja bem-vinda, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. No bolsão da cadeira à sua frente, tem uma ficha de cor amarela. Dê uma olhadinha no bolsão. A pessoa que está ao lado, mostre ao visitante. Essa ficha, eu gostaria que você preenchesse esta ficha. É uma ficha de boas-vindas. E você pode trocar, logo no final da nossa reunião, por um presentinho. Nós queremos lhe presentear, você que está conosco pela primeira vez, ali naquele balcão, na saída à direita. Quando você sair à sua direita, tem um balcão de informações e inscrições, onde você entrega esta sua ficha com seu nome, telefone, e-mail, data de nascimento, porque queremos parabenizar você no dia do seu aniversário. Queremos ter o seu nome para abençoar sua vida, sua família, e também enviar para você algumas mensagens e a nossa programação da igreja. Quero dizer que é uma alegria ter você aqui na família renovada na noite de hoje. Mas também nos alegramos por aqueles irmãos, amigos, que um dia vieram pela primeira vez. Já preencheram a ficha, já entregaram. Hoje mesmo na mesa do irmão Eliezer, tinha tantas fichas que eu fiquei encantado. Quantas pessoas que têm vindo pela primeira vez. Quem já veio, já preencheu a ficha e voltou porque gostou? Eu vou ousar fazer essa pergunta. Quem não é a primeira vez, já é a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta? Levante a mão bem alto. Levante a mão, levante a mão. Eu vou pedir para vocês ficarem de pé também, porque a gente vai ficar muito feliz que vocês tenham voltado. Todo mundo que já preencheu esta ficha, entregou e voltou. Fica de pé, fica de pé, fica de pé, fica de pé, fica de pé. Olha. Oh, glória a Deus! Que alegria, gente, que alegria! E eu estou vendo ali que gente que veio, voltou e trouxe mais um. Simpático o casal ali. Ela veio, preencheu a ficha, agora trouxe mais uma pessoa. Que alegria. Eu quero indicar para vocês que estão conosco
fazer o curso de verdades básicas que nós estamos oferecendo aqui na igreja. Os nossos professores estão encantados com a nova formatação do Verdades Básicas. Assentados em uma roda e vão batendo papo, conversando e aprendendo lições básicas da vida cristã. Se você deseja fazer este curso, tenho certeza que o Eliezer já deve ter mandado um e-mail, uma mensagenzinha para você em nome da igreja, convidando você para o curso de Verdades Básicas. Esse curso é gratuito, você adquire apenas o livro de Verdades Básicas e você tem uma aula por semana. Nós temos turmas às terças-feiras, quinta-feira, sábado e domingo. Quinta, sábado e domingo. Então você procura essas informações aí. Mas podemos abrir também na terça-feira, né, pastor? Por que não? Vamos pensar nisso aí. Temos professores, gente para atender. Basta ter alunos. Se tivermos alunos, a gente abre até no domingo, na segunda-feira à noite. Porque o importante é doutrinar e ensinar as pessoas. A pastora fez uma parte importantíssima no nosso culto, que é trazer estes dados. Ela, como psicóloga, que atende muitas pessoas no seu gabinete, além das muitas pessoas que ela atende aqui na igreja, lá no consultório dela, ela atende também, lá como profissional, aqui como pastora. Lá ela não pode ser pastora, e aqui ela não pode ser profissional. Interessante, né? Essas questões. Lá é profissional, aqui é pastora, e lá ela não pode ser pastora, porque senão dá problema com o conselho de psicologia. Mas o que eu tenho acompanhado, e eu oro com minha esposa, e a gente conversa sempre, é que as pessoas estão sofrendo muito. Este Setembro Amarelo é porque um grito, assim como o Outubro Rosa foi um grito de tantas mulheres morrendo com câncer do colo do útero, e o Novembro Azul nasceu por causa de muitos homens morrendo com câncer na próstata. Surge em terceiro lugar o Setembro Amarelo por muitas pessoas que optam pelo suicídio. Ninguém pensa nisso de um dia para o outro, ninguém realiza isso de um dia para o outro. Isso é uma constante, a pessoa vai se fechando, como bem falou a pastora, e eu não vou falar sobre isso. Mas apenas comunico à igreja que uma das pessoas que frequentou nossa igreja cometeu um ato, tudo indica que foi um suicídio, e eu participei ontem do funeral. Everton França, esposa da Luciana, deixa 2 filhinhos pequenos, e estavam afastados já há algum tempo da igreja, um ano e pouco, e infelizmente um casal que vivia uma depressão muito grande, problemas, e não podemos afirmar nada, mas devido às circunstâncias, parece que foi um suicídio, tomando alguns remédios, então dormiu e não acordou mais. E uma irmã me procurou hoje, eu fui lá fazer o funeral, estive presente, alguns irmãos da igreja também lá estavam, mas uma irmã me parou e procurou e disse: pastor, quarta-feira passada, o senhor pediu para ficasse de pé aquelas pessoas que sentiam que dentro da sua casa havia uma opressão maligna, de pensamentos de suicídio e de morte. Veja a importância de vir à igreja, de se estar num culto, que Deus revela as coisas. Nós não tivemos conhecimento de quem, mas oramos repreendendo. Pode ser que Deus tenha livrado pessoas que aqui estavam, e você que está aqui sentado sabe do que eu estou falando. Orei também por uma pessoa semana passada, que me procurou e disse: pastor, ore por mim. Choramos juntos ali. O filho veio pedir: pastor, ore por minha mãe. E eu quero orar de novo. Eu quero nesta noite, em nome de Jesus, hoje eu vou falar sobre a oração por cura e libertação. Você não tem ideia de quantas pessoas já ensaiaram suicídio, que estão aqui na noite de hoje, que já pensaram, que já compraram remédio, que já foram observar o local. A gente não tem ideia, a gente se surpreende quando as coisas acontecem, mas deixa eu dizer em nome de Jesus: não deixe Satanás ceifar sua vida. Não deixe o diabo roubar a sua vida aqui no plano terreno e sua vida eterna. Porque por fim um sofrimento terreno,
é abrir uma porta para um sofrimento eterno. Longe de mim qualquer julgamento. Mas é importante dizer isso, para que você saiba que não coloca o fim no sofrimento. Há um jeito de colocar o fim no sofrimento. Coloque-o aos pés da cruz de Cristo e peça que o sangue de Jesus te purifique e que o Espírito Santo te fortaleça e que você se levante. Não importa o que você fez, deixou de fazer, o plano que você rasgou, que Deus tinha para a sua vida. Hoje é noite de você dizer não a estes pensamentos. Não agasalhe estes pensamentos de que morrer seria melhor. Não, viver é melhor. Eu vim para que tenham vida, disse Jesus, e não morte, e tenham vida em abundância. Deus quer dar abundância de dias. Se você, claro, todos nós vamos morrer, mas que seja de longa idade, de vida longa. Então, eu quero orar na noite de hoje. E eu vou pedir que todos fiquem de pé. Todos fiquem de pé. Porque assim, todos de pé, você não vai cometer o erro de ficar assentado com vergonha, de dizer, eu preciso ter cuidado nessa área. E eu vou orar, não se assuste, eu vou orar repreendendo o espírito maligno que está por detrás destes pensamentos. Se você sentir algo, não tenha medo. Diga, o sangue de Jesus tem poder e eu repreendo este mal na minha vida. Põe sua mão sobre o teu coração, diga, eu quero vida. Eu tenho vida. Eu tenho Jesus. Eu sou filho amado de Deus. E minha vida pertence a Ele. Ele me deu, só Ele pode tomar. Eu repreendo nesta hora todo e qualquer pensamento do mal que tente roubar a minha vida, vida dada por Deus. Em nome de Jesus, eu repreendo pensamentos negativos, pensamentos de derrota. Eu repreendo nesta hora toda enfermidade no meu corpo, falta de hormônios, pensamentos disfuncionais. Eu repreendo agora, saia pelo poder do nome de Jesus. Eu lutarei pela vida e ajudarei outros a lutarem pela vida, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Pai, em nome de Jesus agora, eu entrego todo o teu povo que acabou de orar. E eu quero em nome de Jesus usar esta autoridade que este nome me dá. Saiam todos espíritos malignos enviados para roubar, para matar e para destruir vidas. Dentro dos lares agora, mesmo que a pessoa esteja aqui, mas alguém da família está, meu Deus, atravessando uma opressão, uma depressão, uma angústia, meu Deus, uma possessão, eu ordeno agora, sai pelo poder do nome de Jesus e que milagres aconteçam, que curas aconteçam, que respostas dos céus venham sobre estas pessoas, as que serão ungidas com óleo no final do culto, que ao receberem a unção com óleo, meu Deus, todo o mal saia pelo poder do nome de Jesus. Peço ao Senhor também que oriente os teus filhos a procurarem ajuda profissional. Senhor, a procurar, ó Deus, aquele que possa ajudar também nas questões físicas, nas questões hormonais, nas questões, Senhor, muitas vezes de desencontro mental, de desarranjo dos pensamentos, meu Deus, daquilo que ela não consegue controlar. Eu peço ao Senhor que coloque pessoas no caminho para ajudar, que alguém estenda a mão, que alguém socorra. Eu peço isso, meu Pai, e já declaro, em nome de Jesus, que entre nós, Satanás não ousará, porque estamos cobertos com o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus sobre a minha casa, o sangue de Jesus sobre a minha família. Diga, o sangue de Jesus sobre a minha vida, o sangue de Jesus sobre a minha família, o sangue de Jesus sobre a minha casa, o sangue de Jesus sobre a minha igreja, o sangue de Jesus sobre Aracaju, Sergipe, Nordeste, Brasil e no mundo. Nós repreendemos em nome de Jesus. Amém. Digam todos amém. Podem assentar, meus irmãos. Estamos quase encerrando os 40 dias de oração. Tivemos o jejum essa semana, que foi
o jejum de doce sobremesa. Eu tenho uma rapadura lá em casa esperando, que os irmãos trouxeram. Agora eles trouxeram uma rapadura e uma pimenta. O nome da pimenta é... Posso falar o nome da pimenta? Chora Negão. Aí eu digo, então eu como a pimenta, depois eu como a rapadura, né? Aí vai ser o brancão que vai chorar aqui. Porque a pimenta faz a gente chorar mesmo. Mas teve uma irmã que trouxe uma laranja lima também, muito gostosa também, que... Muito obrigado. Glória a Deus. Então o jejum foi sobre sobremesa e um ato de amor, doar roupas, trazer roupas. Se você ainda não trouxe, traga, faça o seu jejum. Nós temos um jejum para essa semana. Quero já falar do jejum, porque no final a gente fica com o tempo apertado. E nós temos o jejum desta semana, ele vai ser um pouco mais difícil. Sexta semana, está terminando. O sergipano não janta, né, gente? Ele toma café, né? Então você troca jantar por café, né? Entendeu? É um costume mais do sul, jantar, né? Jantar, aquela coisa toda. Mas você sabe, entendeu, né? É aquele jantar, é o café da tarde que vocês tomam, com cuscuz, carne, Então você escolhe, se você quiser, 1, 2, 3 dias, todos os dias da semana até quarta-feira, mas é importante que você faça pelo menos uns 3 dias, ou 4 dias, você faça esse jejum, porque a Bíblia diz que há castas de demônios que só saem com jejum. A gente precisa dizer não para a nossa carne de vez em quando. Por que a gente acha tão difícil? Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Moisés também jejuou, José jejuou, os homens da Bíblia jejuaram. Por que a gente acha tão difícil? Porque a nossa carne está acostumada a mandar. Faça esse jejum, ninguém é obrigado a fazer, é uma orientação. E fazer uma caminhada de oração na cidade. O que é? Você retira um dia pela manhã, caminha pelo seu bairro, ou vai até a praia, faz uma caminhada. Faz uma caminhada. Não sei, 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, 4 quilômetros, 5 quilômetros, não sei quanto você aguenta caminhar. Mas não precisa exagerar. Faz uma caminhada. Senhor, em nome de Jesus, estou abençoando a cidade, tal. Clamo por estas ruas, eu intercedo por essa. Vai orando, caminhando e orando. Que coisa gostosa, isso aí é saudável, não é? Isso aí vai te ajudar muito. Começa pelo seu bairro, pela sua rua, dá uma caminhada no quarteirão, rodie o prédio que você mora, vá até a padaria, ore, chega lá, ora. Deus vai colocar no teu caminho alguém para você falar de Jesus. Então, fazer uma caminhada de oração na cidade, qualquer lugar da cidade. Quer fazer esse voto? Vou orar por você agora. Você vai dizer 1 dia, 2 dias, 3 dias, sem jantar, a semana toda, até quarta-feira. Mas fazendo o voto, cumpra. Pai, em nome de Jesus, Tu sabes do pensamento de cada um. Recebe o sacrifício, não sacrifício de tolo, mas sacrifício de louvor ao Senhor, daqueles que vão santificar, meu Deus, 2 dias, 3, 4, ou a semana toda, o jantar, que vão se guardar, meu Deus, depois das 18 horas, e vão estar sem se alimentar até o outro dia. Que o Senhor guarde, abençoe e fortaleça. Também na caminhada, que quando estiverem caminhando, o Espírito do Senhor, o anjo do Senhor, esteja ao lado, dando livramento e cobrindo aquelas ruas por onde eles passarem caminhando, cobrindo com segurança, e que os anjos de Deus estejam protegendo. Assim eu oro em nome de Jesus, e o povo de Deus diz amém. Quarta-feira vamos encerrar, então, os 40 dias de oração, com a 7ª mensagem. Vão dar mais de 40 dias, mas é importante que tivemos 40 dias orando. Nós já vimos nesta série os seguintes temas, vamos recapitular. Transformados crescem, tem esse material aí em CD. Vida de oração efetivada pelo poder da honra. A vida de oração de Jesus. O propósito e poder da oração. A oração no Espírito. E hoje nós vamos à 6ª mensagem, a oração por cura e libertação. Repita comigo, cura e libertação. Vamos ler juntos Lucas 9, 1 e 2. Lucas 9, 1 e 2. Juntos. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar os demônios
e curar doenças, e os enviou a pregar o evangelho do reino e curar os enfermos. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar enfermos. Olha a ordem de Jesus. Básico, primeiro lugar, por que que eu posso orar por cura e por libertação? Porque Jesus deu esta autoridade. Autoridade do quê? Expulsar demônios, autoridade para curar doenças. Eu tenho esta autoridade de Deus, pregar o evangelho e curar os enfermos. Puxa, que privilégio! Quem lhe deu esta autoridade? Por que que eu posso orar? Ah, só o pastor pode orar? Não, todo homem, toda mulher que confessa Jesus como Senhor e Salvador é um sacerdote de Deus para exercer aquilo que Ele te delegou como autoridade. Você tem esta autoridade. Grande problema é nós não conhecermos os nossos direitos. A gente não usufrui. É como aquele velhinho que não precisa pagar passagem, mas entra no ônibus e paga passagem. Entra no ônibus e paga passagem. Até que alguém um dia chega para ele e diz assim: por que o senhor está pagando a passagem? Ele diz: sim, porque eu tenho que pagar. Mas o senhor não sabia que depois de 60 anos o senhor não precisa mais pagar? Ele falou: não sabia. Então, a partir daquele dia, ele entra no ônibus e não paga mais. Que nem aquele outro camarada que comprou uma passagem num transatlântico, num navio, e ele então entrou no navio, ficou deslumbrado com aquele navio todo, aqueles restaurantes lindíssimos, pratos de porcelana, taças de cristais. E ele disse: essa viagem vai demorar 10 dias, eu vou levar na minha mochila, eu vou levar creme cracker, eu vou levar biscoito Marilã, eu vou levar tudo. E aí chegava na hora do jantar, ele corria para a cabine e ficava comendo. Aí chegava todo mundo, disse: olha, vamos jantar agora. Ele disse: ah, tá bom. E ia para a cabine dele. Chegou no 6º dia, ele já não aguentava mais ver biscoito creme cracker, porque ninguém aguenta, né? E aí uma hora um rapaz falou assim: vamos comer, estou vendo que você está pálido, amarelo. Ele falou assim: não, na verdade eu vim meio desprevenido. Eu falei: desprevenido do quê? Para jantar, almoço, café da manhã, tudo isso. Ele falou assim: não, quando você comprou a passagem, está tudo incluso. O camarada caiu morto, né? Já estava fraco. Ele tinha perdido 6 dias já. Sabe, às vezes a gente vai na caminhada cristã sem saber o que Jesus já nos deu de autoridade. Às vezes o diabo está se andando dentro da tua casa porque você não sabe que você tem autorização para levantar a mão e dizer assim: em nome do Senhor eu te repreendo, espírito maligno. Às vezes tem enfermidades que você tem que orar. Êxodo 15, versículo 26 diz: pois eu sou o Senhor que os cura. O Senhor tem poder de curar. E você foi, meu irmão, enviado em nome do Senhor Jesus, você, eu, todos que estamos aqui, para anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Eu e você somos aqueles que vamos alertar e avisar a todos que Jesus morreu, venceu os principados e potestades e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós temos direito garantido. Então, orar por cura e libertação é uma questão, preste atenção, de obediência e fé. Orar por libertação e cura é obedecer e ter demonstração de fé. Porque esta é a ordem de Deus para nós, é a ordem de Jesus. Se você tem o prospecto que recebeu a entrada, você pode preencher. Então, obediência e fé. Vamos repetir? Orar por cura e libertação é uma questão de obediência e fé. Deus me enviou aqui, a este mundo. Deus me enviou aqui como homem crente, pastor, para libertar a sua vida de toda e qualquer opressão. Quem passa por mim, quem passa por você,
Se você já confessou Jesus como teu Senhor e Salvador, se você tem o sangue de Jesus que te purificou dos pecados, se você tem o seu nome escrito no livro da vida, se você chama Deus de Pai, de Jesus seu irmão mais velho, seu Salvador e Senhor da sua vida, meu irmão, você vai pôr em liberdade os cativos em nome de Jesus, porque esta autoridade está sobre você. Foi Jesus Cristo quem te deu esta autoridade. A autoridade na sua mão. Nós não podemos nos conformar com o estado de opressão, nós não podemos nos conformar com o estado de miséria, nós não podemos nos conformar com o estado de medo gerado por doenças, por prisões espirituais. Irmãos, nós precisamos nos levantar e sair. Aqui dentro da igreja, todos nós estamos abençoados por Deus, glória a Deus, mas de vez em quando tem alguns irmãos que precisam sim. Quantos irmãos vêm pedir socorro? Ora por mim, eu estou sentindo uma forte opressão, há poderes malignos tentando destruir a minha vida. Chame o irmão, peça para que ele ore. A Bíblia diz: e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eu quero profetizar na noite de hoje, que o Senhor dará cura e libertação nesta noite, neste lugar de opressão, de miséria, de medo, de doenças, de prisões espirituais. O nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, não vai e não tem autoridade para tocar na sua vida, nem com uma vara de 30 metros, porque você está coberto com o sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus está sobre a sua vida e sobre a tua casa não vale encantamento, macumba, feitiço, não vale mal nenhum. Nenhum. Agora, saiba de uma coisa, não é na sua autoridade, nem na minha autoridade, é no poder do nome do Senhor Jesus. É no nome do Senhor Jesus. É Ele que te dá a força, é Ele que te dá a autoridade, porque o inimigo, ele age muitas vezes de algumas maneiras. Por possessão. O que é possessão? É quando um espírito maligno possui o corpo de uma pessoa e ela perde suas faculdades mentais. Então essa pessoa está possuída. Às vezes a pessoa tem um descontrole emocional e quebra coisas. Não é que ela está possuída, ela está num momento de descompensação emocional. É diferente de possessão diabólica. Mas quando você começa a se descontrolar muito, o diabo aproveita esta brecha e entra. E aí ele passa a atuar ali como uma forma de legalidade. Opressão é quando cansaço excessivo, quando tem dificuldade até de respirar, quando a pessoa está com esgotamento, isso é uma opressão, não é uma possessão, é uma opressão. Normalmente, a possessão, ela é antecedida pela opressão. A pessoa vai se fechando, até que ela acaba se tornando uma casa vazia que os demônios vêm e se alojam. Por isso que o crente no Senhor Jesus não pode deixar de ler a palavra, de orar, de cantar, de vencer, de se esforçar, porque uma opressão pode se tornar uma possessão. Nós temos então autoridade, porque o inimigo vem agindo como possessão, como opressão. Às vezes existem enfermidades que não são de cunho patológico, não são de trauma. Por exemplo, eu posso ter aqui um dedo machucado, foi um trauma. O demônio não tem nada a ver com isso. Eu posso ter uma enfermidade de origem patológica do meu corpo, que pode... O demônio não tem nada a ver com isso. Mas existem doenças que não têm origem nada disso. São doenças que vêm com enfermidades emocionais, que destroem interiormente, que perturbam a mente da pessoa, que vai levando a pessoa à insônia, vai levando a pessoa a ter visões, e vai levando essa pessoa a ficar com medo exagerado. E aí tudo vai tomando conta. O diabo vem através de mentiras, soprando mentiras, maldades, causando medo, depressão, pânico, e a pessoa vai se desesperando, e a pessoa acha que não tem mais jeito, até que o inimigo, o que ele vem? Ele vem para roubar, matar e destruir. E a pessoa, nesse desespero, acaba se entregando a um suicídio. Então é dever nosso, de todo cristão, orar por libertação, não deixar que esses estágios entrem na nossa casa, na nossa família, e na vida daquelas pessoas que estão próximas de nós. Por que eu não posso deixar que isso aconteça? Porque
recebemos autoridade e comissionamento de Jesus. Eu não posso deixar que pessoas ao meu lado estejam sofrendo dessa forma, porque Jesus me comissionou e me autorizou, no nome dEle, a fazer obras no nome dEle, impedindo que o inimigo haja na vida das pessoas. Olhe para mim e escute o que eu vou lhe dizer. Você, homem, mulher, moço e moça, não importa a sua idade, como já disse, se você entregou sua vida para Jesus, o Espírito Santo mora em você, você tem autoridade delegada pelo próprio Jesus para expulsar demônios, curar enfermos. Você tem autoridade para falar no nome dEle e as coisas acontecerem na mesma hora. Você tem essa autoridade. Mateus 10:1. Chamando os 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos malignos e curar todas as doenças e enfermidades. Não apenas deu autoridade, mas os comissionou. Lucas 9:2 e Marcos 3:14 diz: e os enviou a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Fomos enviados para quê? Pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Veja que a pregação está associada a curar enfermos. O Evangelho de Jesus é a boa nova de salvação, mas de cura do corpo, de libertação do corpo. E se nós somos servos de Deus, nós vamos ver este comissionamento e esta autoridade se manifestando na nossa vida. Marcos 3, 14 e 15 diz assim: escolheu 12, designando os apóstolos para que estivessem com ele. Eu gosto disso aqui. Primeiro, Jesus designou para quê? Nossa primeira missão qual é? Eu vou forçar um pouquinho. Escolheu 12, designando os apóstolos para quê? Pronto. Primeira coisa, eu fui chamado para estar com ele, com Jesus. Não inverta, por favor. Primeiro eu estou com ele. E depois os enviasse a pregar. E tivessem o quê? A autoridade de expulsar demônio. Então nossa missão é viver e pregar o evangelho do reino de Deus de forma integral. A nossa missão é essa: curar os doentes que ali houver e diga-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Diz-nos Lucas 10:9. Você vai ler muitos versículos hoje, vai ouvir muitos versículos hoje, porque eu quero embasar a sua fé, não na minha eloquência, eu vou procurar falar de forma bem objetiva, para que a palavra de Deus encontre lugar no seu coração. E enquanto a palavra vai sendo falada, o inimigo vai sendo envergonhado. Porque lembram como é que Jesus venceu a Satanás, quando o Satanás foi tentar ele? Satanás fez 3 tentações com Jesus. Nas 3 tentações ele respondeu com o versículo bíblico. Não é? Nem só de pão viverá o homem, não tentarás ao seu Deus, e somente ao seu Deus adorarás. 3 partes da Bíblia Jesus respondeu. Então, nossa missão é viver e pregar o reino de forma integral. Pregar o evangelho, curar enfermos, expulsar demônios. Vamos lá? Pregar o evangelho, expulsar demônios e curar enfermos. E Jesus é o modelo do nosso ministério. Jesus fazia isso. Olha só Mateus 9:35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Então, restauração deve ser nossa meta neste mundo. Pregando o evangelho, curando os enfermos, sarando os doentes. Essa era a forma natural de Jesus pregar. Pregava, curava, passando, pregando e curando. Repita: passando, pregando e curando. Mais uma vez. Como eu disse, muitas vezes nós passamos por frustração, por ignorância, por não sabermos que nós temos essa autoridade. Comece a orar pelos enfermos e você vai começar a ver doentes sendo curados. Uma vez eu perguntei para Jesus, por que muitas vezes eu oro e às vezes os enfermos não são curados? E Jesus me falou só isso: porque você ora muito pouco. Você ora muito pouco por eles. Ore por 10, um é curado.
Ore por 100, 10 são curados. Ore por 1000, 100 são curados. Já pensou 100 dando testemunhos de cura? Se todo culto nós orarmos por cura, nós vamos ter muitos testemunhos de cura. Se todo culto nós orarmos por expulsão de perturbação maligna, nós vamos ter um monte de testemunho, porque vai acontecer. Mas se a gente vem aqui, canta e faz aquele culto tradicional, oferta, pastor pregou, vamos embora, meu irmão, acabou. Vai virar um clubinho bacana, mas não vai ter nada. Nós precisamos sim, em nome de Jesus, curar aqueles que estão sofrendo. Marcos 1,34 diz que Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças e também expulsou muitos demônios. Vejam, o termo muitos aparece 2 vezes nesse texto. Leia comigo. E Jesus curou muitos de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Marcos 1,39. Então Jesus percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Vamos agora para fatores de atenção sobre o assunto para manter a nossa espiritualidade saudável. Primeiro, eu tenho que saber da questão do dom espiritual. Se você está anotando, questão do dom espiritual. Olha o que diz 1 Coríntios 12, 29. A outros pela fé, pelo mesmo Espírito. A outros dons de curar, pelo único Espírito. Existem pessoas que são mais usadas por Deus para a cura divina? Sim. Sim. Existem pastores que são mais usados por cura divina? Sim, claro que tem. Tem pastor que tem um ministério, tem um dom. Alguém até já falou para mim, pastor, deixe-se usar mais por Deus nessa área. A irmã está até aqui hoje, ela me falou isso umas 2 vezes. Pastor, quando o senhor ora, milagres acontecem. Deixa Deus usar mais. Eu preciso, essa palavra vem no meu coração hoje e me diz que eu tenho que orar mais mesmo. Orar por mais. Porque se Deus me deu este dom, eu tenho que exercer esse dom e não enterrar este dom. E aqui tem muitas pessoas que Deus deu esse dom e você não está usando, talvez você nem percebeu ainda que tem. Comece a orar. Pareceu um doente, você fala, posso fazer uma oração por você? Eu me lembro do tempo de jovens que nós estávamos afogueados lá no Paraná. E nós saímos pelas ruas procurando gente para orar. Então era dentro de ônibus, a gente que ia orar pelos doentes, a gente ia para o hospital para orar por doentes, e não é que aparecia um monte de gente curada mesmo? Por quê? Porque nós estamos colocando em ação aquilo que foi dado por Deus como um dom. Mas lembre, isso é um dom, não é para você se orgulhar disso. É dom de Deus, não é você que conquistou isso. E existe também a questão da motivação final. Nós não vamos sair orando, expulsando o demônio e curando enfermos para que a gente fique motivado. Não, não. Contudo, alegre-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Amém, igreja? Você sabe, às vezes as pessoas gostam de ensinar, mas não gostam de aprender. Às vezes a gente acha que a gente sabe muito, e aí a gente acha que não precisa parar para aprender. E é isso que o diabo quer fazer muitas vezes na cabeça da gente. Não, você já sabe, isso aí você não precisa se aprender não. Para que ir para a igreja aprender isso? Terminou um dos nossos cultos aqui, na semana retrasada, um irmão me procurou ali à porta e disse assim, pastor, como eu estava precisando ouvir esta mensagem que o senhor ensinou. Hoje eu aprendi como orar e ver os resultados acontecer. Orar é questão da honra e do poder. Orar nesse poder desta honra que nós temos como filho. Eu falei, puxa, que bom isso. Pessoa desejosa de aprender. Pessoa que quer caminhar naquilo que Deus deu a ela como princípio. Como está escrito, diz 1 Coríntios 10, 31, melhor dizendo. Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória. Esse qualquer outra coisa, curar enfermos e expulsar demônios, faça isso para a glória de Deus.
Outra questão que precisamos ver é a questão do engano do mal. Engano do mal. Vamos para os versículos, Apocalipse 16, 14. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Quando se trata de cura divina e de expulsão de demônios, nós também temos que estar atento para o espírito do engano, que tem muito espírito do engano nessa área também, que é a feitiçaria, que é aqueles que usam para curas com despachos e outras coisas mais, que manipulam forças espirituais do mal para a cura e libertação. Nós temos que ter cuidado para que este espírito do engano também não entre no meio, muitas vezes, do povo de Deus. Tem gente que vai fazer simpatia achando que isso é cura divina. Com Jesus não tem simpatia, né, gente? Não, dá 3 pulinhos e joga sal, e joga para trás e não olha, e Jesus cura, né? Leva um galho de arruda, leva uma lâmpada ungida na igreja e põe no quarto, que quando se acende a luz, aquele óleo da unção vai expulsar o demônio na sua casa. Está entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo ou não? Estão entendendo? Não, não é lâmpada ungida que vai botar o tapetinho que botou do lado da cama, o cajado que foi pendurado atrás da porta. Então, troca o cajado por ferradura, né? Ferradura, cajado, pé de coelho, né? Essas coisas, cuidado para não entrar no espírito do engano. Muita gente vai atrás das crendices, dessas coiseiras todas. Não, irmãos. O Evangelho de Jesus é limpinho, é certo, é em nome do Senhor Jesus, na autoridade do nome. O máximo que nós usamos é o óleo da unção. Ainda assim, tem irmãos que dizem assim, passa aqui o óleo. Não, o óleo não é para passar na pereba, não é para passar no... O óleo é para ungir na testa. Eu me lembro do Siqueira Campos, que tinha um irmão que vinha para ungir, ele vinha com a mão assim, ó. Aí eu digo, se eu derramar esse óleo todo na mão desse irmão, ele dá para fritar um acarajé. Não é isso. Ou então tem irmão que quer que derrame na cabeça inteira. Não, a unção com óleo é um símbolo. Que você ungiu ela com óleo, e a Bíblia diz, não é o óleo que salva, é a oração da fé que curará o doente. Por isso que eu sempre digo aqui aos irmãos, se foi ungido com óleo, aquela unção, aí tem gente que pega o óleo aqui, passa na garganta, bota aqui no nariz, pega aqui, passa aqui embaixo. Não é isso, não é isso, não, é o... Pronto, tinha alguém dormindo, já acordou. Você unge e ora. Aí a oração da fé salva o doente. Cuidado com o engano, porque nós temos que ter discernimento para fazermos a obra de Deus. Vamos para o outro ponto da mensagem. Ainda Marcos 1,39, se Jesus então percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios, ele agiu. Quais são os canais onde podemos receber cura e libertação? Por onde vem a nossa cura e libertação? Primeiro, recebemos cura pelo sacrifício de Cristo. Aleluia! Eu quero que você diga glória a Deus. Sabe por que nós podemos ser curados e libertos? Por causa do sacrifício de Jesus na cruz, só isso. Não tem mais nada, não precisa pagar mais nada. Atenção, também não tem que pagar. Dê R$1.000, eu vou fazer uma oração. Certa vez alguém pediu para fazer uma oração numa igreja, aí não era igreja evangélica, né? Aí falou assim, não, R$1.000 eu faço uma oração, mas eu não tenho R$1.000, dá 500. Não, então eu vou, 500 eu não tenho, então dá 100. Não, 100 eu não tenho, eu só tenho 10. Não, 50 dá para fazer uma oração. Aí ela falou assim, tá bom, aí ela voltou, eu só tenho 20. Eu falei, vou fazer uma oração, mas não garanto. Não, olha, não é 1.000, nem 10.000, nem 1 milhão, nem esses, não adianta, não entre nessa. Nós recebemos cura e libertação pelo... Guardou isso? Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram sarados. Sabe o que é suas feridas? Às vezes as pessoas demoram para entender.
Quando Jesus foi pregado no cruz, aqui foi feito o quê? Ferida. Aqui foi feito outra, nos pés dele foi feito outra, na fronte dele foi feito outra, aqui do lado foi feito outra. Ele foi ferido, machucado. Pelas suas feridas, aquelas feridas nele que verteu o seu sangue, trazem minha cura e trazem a minha libertação. Segundo, recebemos cura pela palavra de Deus. Aleluia, a palavra de Deus tem poder de curar. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. A palavra de Deus também cura. A palavra de Deus age em nós, porque a Bíblia diz que o espírito alegre constitui-se num bom remédio, mas o espírito triste seca até os ossos. E quem alegra a nós é a palavra de Deus que nos enche de alegria. Amém? Terceiro, recebemos cura por meio de irmãos da igreja de Cristo. Oh, glória a Deus. Tem um irmão aí do seu lado? Bate a mão no ombro do seu irmão e diz assim, ó, você é canal de cura para a minha vida. Recebemos cura através de irmãos da igreja de Cristo. Atos 5:12. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Irmão, você vai ser usado para a cura divina. Põe a mão no ombro do seu irmão e diga assim, saia a enfermidade, em nome de Jesus, receba cura agora. E afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes, e os que eram atormentados de espírito imundo, e todos eram curados. Hoje à noite, todos vão sair daqui curados em nome de Jesus. E todos foram curados em nome de Jesus. Recebemos cura através da oração. Diga, oração. A oração do justo pode muito em seus efeitos. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Jesus lhe disse, recupere a visão, a sua fé o curou. Era assim que Jesus falava. Recupera a visão, a sua fé o curou. Então, recebemos cura pela oração da fé. Daqui a pouco vocês que estão doentes vão receber a unção com óleo, mas eu já fiz a oração da fé antes. Sim? Vocês estão lembrados? E na hora que eles vão impor as mãos também, os presbíteros e pastores, eles vão estar ali. Eu te unjo em nome do Senhor Jesus e repreendo todo o espírito de enfermidade. Fez a oração da fé. Nós somos curados através da oração. Quinto, recebemos cura pela consagração e santidade. Marcos 9:29. E ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Irmãos, tem áreas que a gente precisa de mais tempo. Uma pessoa que está numa depressão crônica, uma pessoa que está numa angústia muito grande, ou alguma. Então, há necessidade de se ter um trabalho mais intenso de oração, de uma santificação, de uma separação maior. É isso que Jesus falou em Marcos 9:29. Essa espécie de demônio só sai com oração e com jejum. Jesus é o nosso modelo, irmãos, para nós exercermos o ministério de libertação e cura. E nós queremos muito isso aqui nesta igreja. O modelo de Jesus é, antes de orar pelo enfermo, leve o evangelho. Você que está anotando. A gente não vai sair daí curando as pessoas. Primeiro é levar o evangelho. A pessoa aceitou Jesus, aí se ora por cura. Primeiro leve o evangelho. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas. Segundo, com autoridade expulse os demônios. Primeiro prega o evangelho, com autoridade expulse os demônios. E expulsou os demônios. Terceiro, com fé cure os enfermos. Quarto, faça tudo com compaixão. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou e ele foi curado. Quinto, faça tudo com obediência, entendendo os processos. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência. Olhe, não conte isso a ninguém. Faça tudo com obediência, entendendo os processos. Preencheram? Sexto, atente sempre que o testemunho é mais importante que as palavras. Mais importante do que o que você fala é o que você vive. Isso te trará autoridade. Mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho.
Amém, meus irmãos? Hoje é dia de uma virada espiritual nessa igreja. Hoje é dia de uma virada espiritual na sua vida. Hoje você não vai sair daqui pagando ônibus e nem entrar no navio comendo bolacha. Hoje você vai sair daqui sabendo que você tem autoridade para expulsar os demônios e curar os enfermos. Mateus 16, 19 diz assim: eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você, meu irmão, ligar na terra, terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra, terá sido desligado no céu. Essa autoridade você tem. Mateus 18, 18, digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado nos céus. A sua oração em nome de Jesus influencia os céus. Deus está aqui. Deus está na sua igreja. Nós estamos reunidos no nome de Jesus. Nós estamos adorando a presença de Jesus. Nós estamos estudando a palavra. Nós estamos recebendo cura e libertação. Nós estamos numa atmosfera do mesmo Espírito que estava sobre os apóstolos nos dias de Jesus. Nós somos uma igreja apostólica, nós somos enviados de Deus. Apóstolo quer dizer enviado, aquele que vai em nome de alguém. Nós estamos aqui em nome do Senhor. Portanto, meus irmãos, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós temos esta autoridade para ir, curar os enfermos, expulsar os demônios e pregar o evangelho do reino de Deus. Deixa Deus te usar ainda hoje para alguém. Deixa Deus te usar no jejum desta semana. Deixa Deus te usar na caminhada de oração nesta semana. Deixa Deus te usar para livrar alguém do suicídio. Deixa Deus te usar para curar alguém que está doente, que talvez teria que ir para um hospital, e Deus vai te usar para que o milagre aconteça em nome de Jesus. Eu quero convidar você para ficar de pé, para você colocar as suas mãos à disposição de Jesus hoje. Apresente as suas mãos à disposição de Jesus agora. E eu, como pastor, eu quero orar por você, para declarar que há sobre a sua vida autoridade e poder dado por Jesus. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão em nome de Jesus. Estenda a sua mão para frente. Pai, em nome de Jesus agora, eu declaro sobre a vida dos teus filhos curas completas para os que estão aqui. E sobre os teus filhos está a unção agora de cura, de libertação, e que o Senhor declare, meu Deus, a cada um dos teus filhos e revele a cada um deles que eles têm autoridade em nome de Jesus. E aqui nesta igreja nós vamos ver curas acontecendo quando as pessoas entrarem com os carros lá pelo portão, ao descerem, ao serem saudados pelos diáconos. Quando o diácono colocar a mão, a cura já vai acontecer lá. Quando for entregar um boletim à porta do templo, a cura vai acontecer. Quando o louvor começar a cantar e o culto iniciar, o milagre vai acontecer. Quando estivermos, Senhor, adorando com as ofertas, demônios vão ser vencidos, demônios de derrota, de fracasso, em nome de Jesus. Quando a pregação, a palavra estiver sendo ministrada, muitos vão estar sendo curados pelo poder da palavra e do nome de Jesus. Pai, até o final do culto, a saída, meu Deus, o momento de comunhão, curas e milagres vão acontecer. Pai, eu declaro e abençoo estas vidas que estão aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, e declaro, nós cremos em curas divinas, nós cremos em expulsão de demônios, nós cremos no poder do nome de Jesus, e sobre nós está esta atmosfera espiritual de milagres, em nome de Jesus. Diga assim, sobre a minha vida, eu ativo o poder, a autoridade do nome de Jesus para curar enfermos e expulsar demônios em nome de Jesus. Pastor.